Nós paramos aí no quisera eu que dispensassem mais interesse, é isso? Boa noite. Deixa eu confirmar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Começou a caridade, ô Célio. Pelo Não, Espírito então. de Vicente Paulo. Pois é, mas... Tá certo. Quisera eu. Vai começar. Gostaria que a leitura do Evangelho... Isso. Alguém pode me passar a página, Liliane? Qual página que é? É 260. Bem, o primeiro parágrafo. Isso, 260. 270. Não, 260. Ah, tá. Obrigada. Nada. É na página 260, 260, primeiro parágrafo. Boa Célio, noite. boa noite, generosa. Boa noite. Célio, nosso... Que página que é no nosso? É aquela... Cadê o Célio? Peraí. Já te digo. 336. Ah, é, tá lá mesmo? Tá certo, 336. Tá bom, obrigada. Gente, então vamos começar, vamos fazer a prece. Deus Todo-Poderoso, Divino Mestre Jesus, aos nossos guias, mentores espirituais, aqueles nossos irmãos do espaço que vêm aqui estudar conosco e aqueles que vêm nos instruir. Agradecemos a presença de todos, pedimos que as bênçãos de Jesus possam se derramar por toda a humanidade, mesmo naqueles que nele não creem. Pedimos para todos aqueles que se encontram com problemas, de uma forma ou de outra, adoentados, presos, sem condição de trabalho, enfim, a todos que precisam das bênçãos de Jesus. Em seu nome, nós fazemos a abertura desse nosso estudo com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos pedir para ele estar no cantinho aí. Pode ser, Daniela? Quisera eu? Eu? Começar a ler? Pode começar a ler? Gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, mas abandonam esse livro, transformam-no em expressão vazia e letra morta. Deixam a esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm do abandono voluntário, em que deixais esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas de fogo do devotamento de Jesus e meditai-as. Eu mesma me sinto envergonhado de ousar prometer-vos um trabalho sobre a caridade, quando penso que nesse livro encontrais todos os ensinamentos que vos devem levar às regiões celestes. Homens fortes, abraçai-vos, homens fracos. Forjai as vossas armas, de vossa doçura e da vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Nós só vimos trazer-vos um encorajamento, é apenas para vos estimular o zelo e as virtudes que Deus
permite-nos manifestemos a vós. Mas se quisesseis, não necessitareis, senão do auxílio de Deus e de vossa própria vontade. As manifestações espíritas não foram feitas para os olhos fechados e para os corações indóceis. Há entre nós homens que devem realizar missões de amor e de caridade. Escutai-os, exaltai a sua voz, fazei resplandecer os seus méritos, e vós próprios sereis exaltados, pelo desinteresse e pela fé viva, de que vos penetrardes. Muito extensos seriam os avisos que vos deveriam ser dados, sobre a necessidade de alargamento do vosso círculo de caridade e de neles incluir todos os infelizes cujas misérias são ignoradas, todas as dores que devem ser buscadas em seus próprios redutos, para consolar em nome desta virtude divina, a caridade. Vejo com satisfação que homens eminentes e poderosos ajudam esse progresso, que deve unir todas as classes humanas, os felizes e os desgraçados. Coisa estranha. Todos os infelizes se dão as mãos, se ajudam reciprocamente na sua miséria. Por que são os felizes mais difíceis de ouvir a voz do infeliz? Porque há de ser uma poderosa mão terrena que tenha de dar impulso às missões de caridade? Por que não respondem com mais ardor a esses apelos? Por que deixam que a miséria, assim como o prazer, manchem o quadro da humanidade? A caridade é a virtude fundamental, que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há fé nem esperança. Porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque esta é um puro raio, que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a sua consequência decisiva. Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz, que vos estender a mão, quando lhes derdes sem indagar se sua miséria é fingida ou seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes ao Criador o castigo de todas as falsas misérias, enfim, quando praticardes a caridade, pelo só prazer que ela proporciona, sem visardes a sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus, e ele vos chamará a si. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador e a sua própria virtude, dada às criaturas. Como poderíeis desconhecer essa suprema bondade? Com tal pensamento, qual seria o coração bastante perverso para recalcar e repelir esse sentimento divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra a doce carícia da caridade? Não ouso falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas penso que a obra que iniciei é uma daquelas que devem contribuir muito para aliviar os vossos semelhantes. Com frequência vejo espíritos que pedem a missão de continuar a minha obra. Vejo essas minhas suaves e queridas irmãs em seu piedoso e divino ministério.
Vejo-as praticar a virtude que vos recomendo, com toda alegria proporcionada por esta existência de devotamento e de sacrifícios. É para mim grande felicidade ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é apreciada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar, ampliando a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa nessa virtude pelo próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na presente existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os preceitos do Cristo, e assim seja. É uma leitura belíssima, né, assim, né, muito, assim, verdadeira, né, fala muitas coisas boas, né, sobre a caridade, que as pessoas têm que fazer a caridade, né, a gente, assim, é o ajudar o próximo, né, é você fazer isso com amor, né, você fazer isso sem querer algo em troca, né, igual ele fala aqui, né, esse que é o mais importante, né, porque quando a gente ajuda, a gente sente bem com isso também, né, faz bem pra gente também, né, então, mas assim, lógico que tem pessoas que ajudam, mas com interesse, né, só que essa não é a verdadeira caridade, né, as pessoas têm que ajudar de coração, né, de, assim, de espontaneidade, com o coração aberto, né, realmente. E, assim, o que eu achei também muito importante, ele fala aqui, né, que a caridade é a virtude fundamental, que ela sustenta todo o edifício das virtudes terrenas. Então, ela, assim, dá um leque para muitas outras coisas a gente fazer, né? Aí, ó, sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há fé nem esperança. Porque sem a caridade não há a esperança de uma sorte melhor. E nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque esta é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa, e a caridade é a sua consequência decisiva, né? Então, eu achei esse parágrafo muito, muito bom, assim, né? Fora que muita coisa aqui é interessante também. Ele fala aqui que as pessoas têm que abraçar uns aos outros, né? Igual ele dá o exemplo aqui, né? Das pessoas fracas, né? As pessoas, às vezes, mais necessitadas, né, realmente, né, a gente tem que parar com o egoísmo, né, pensar só na gente, né, tem que pensar no próximo, né, no outro, e por aí vai, né, cada dia a gente tem que tentar fazer isso, né, melhorar, mas caridade é fundamental na humanidade, em todo ser humano, né, então que a gente sempre possa estar fazendo a caridade, né? Mas é espetacular essa leitura. Então, se vocês quiserem também acrescentar mais aí, pode estar falando aí. Bom, eu não tenho nada para falar, não, porque isso aí é uma exortação, né? E uma exortação, ela tem vários períodos, né? Várias frases, várias ideias, e cada uma toca o coração de uma pessoa de uma forma diferente, né? Então, vai tocando o coração de todos, né? Cada uma ao seu modo, né? Isso é que é uma exortação, uma exortação muito bela, né? Um sermão, vamos dizer assim, do São Vicente de Paulo, né? E sobre a caridade. Então, ela em cada um de nós, ela desperta uma fibra, né? E para quem está querendo, gosta muito de fazer a caridade, né? Gosta de fazer a caridade assim,
sem nenhum interesse, eu vou falando, ó, pelo que ele falou aí, quem tem medo de morrer não pode fazer muita caridade, não, porque Deus vai chamar logo, né? Então, se tiver muito medo de morrer aí, tem que dar uma parada. Mas na época que nós estamos, tá aberto? Então, na época que nós estamos, o medo é grande. Então, nós temos que ter uma fé superior à caridade. Bom, então é isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa a respeito aí, fica à vontade. Achei interessante quando ele cobra, né? Sobre o Evangelho, né? Ele fala assim, gostaria, está lá no Evangelho também, que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal, mas abandonam esse livro, transformam-no em expressão vazia e letra morta. Deixam ao esquecimento esse código admirável, né? Realmente, precisa valorizar muito o Evangelho. A própria Bíblia. Os 4 evangelistas e Paulo está lá. Os espíritas não iam estudar lá direto, porque precisavam entender aquilo. Então, a espiritualidade começou a ensinar nós. Agora, hoje, nós já sabemos ler a Bíblia, quem estuda espiritismo. Caso contrário, não ia entender nada. Então, quando ele fala o Evangelho, ele fala da Bíblia mesmo, Novo Testamento. É isso mesmo. E outra coisa, Gilson. Oi? O céu só pratica amor e caridade. Nós temos que ter isso na cabeça, no coração. O céu, todo mundo que está ligado ao céu, no mundo espiritual, pode ser os espíritos mais baixos aqui inferior, mas está fazendo bem, está ligado ao céu. Né? Todo mundo está ligado, sintonizado. Então, nós estudando aqui, nós vamos também sintonizar pensamento e coração com o céu. O que é o céu? Os bilhões de espíritos que estão trabalhando com Jesus. O céu quer dizer isso. Não é espaço. Isso mesmo. Mais alguém quer fazer alguma observação? Vamos pedir, então, para o Célio, se ele puder concluir aí para nós, né? Que essa parte agora não é pesada, não. É perguntas e respostas que eles fazem a São Vicente de Paulo, né? Agradecemos a São Vicente de Paulo a bela e boa comunicação que se dignou de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. Permitiríeis que formulássemos algumas perguntas complementares a respeito do que acabasses de dizer? Resposta. Eu o desejo muito. Meu objetivo é vos esclarecer. Perguntai o que quiserdes. Eu também não. 1. Pode-se entender a caridade de 2 maneiras. A esmola, propriamente dita, e o amor ao semelhante. Quando dissestes que era necessário que o coração se abrisse à súplica do infeliz que nos estendesse a mão, sem questionarmos se não seria fingida a sua miséria, não quiseste falar da caridade do ponto de vista da esmola? Resposta: sim, somente neste parágrafo. Era uma pergunta. 2. Disseste que era preciso deixar à justiça de Deus a apreciação da falsa miséria. Parece-nos, entretanto, que dar sem discernimento às pessoas que não têm necessidade ou que poderiam ganhar a vida num trabalho honesto será estimular o vício e a preguiça. Se os preguiçosos encontrassem aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se-iam ao infinito em prejuízo dos verdadeiros infelizes. Resposta. Podeis discernir os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a fazer tudo para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também existem falsos pobres, capazes de simular com habilidade misérias que não possuem. É para os tais que se deve deixar a Deus
toda a justiça. 3. Aquele que não pode dar senão 1 centavo e que deve escolher entre 2 infelizes que lhe pedem, não tem razão de inquirir quem de fato tem mais necessidade ou deve dar sem exame ao primeiro que aparecer? Resposta: deve dar ao que pareça sofrer mais. 4. Não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feita? Resposta: é sobretudo na maneira de fazer a caridade que está o seu maior mérito. A bondade é sempre um indício de uma bela alma. 5. Que tipo de mérito concedeis àqueles a quem chamamos de benfeitores de ocasião? Resposta: só fazem o bem pela metade. Seus benefícios não lhes aproveitam. Eu lembrei da Edna aqui, trabalhador de hora marcada. De caridade de hora marcada. 6. Disse Jesus que vossa mão direita não saiba o que faz vossa mão esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Resposta: apenas o mérito do orgulho, pelo que serão punidos. 7. Em sua acepção mais abrangente, a caridade cristã não compreende igualmente a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas dos outros? Resposta: imitai Jesus. Ele vos disse tudo isso. Escutai-o mais que nunca. Isso aí já está na questão 886, né? Do Livro dos Espíritos. Né? 8. A caridade é bem compreendida quando praticada exclusivamente entre pessoas que professam a mesma opinião ou pertencem a um mesmo partido? Resposta: não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que se deve abolir, porquanto todos os homens são irmãos. É sobre essa questão que concentramos os nossos esforços. 9. Suponhamos que alguém vê 2 homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Qual dos 2 deverá salvar, considerando-se que um deles é seu amigo e o outro é seu inimigo? Resposta: deve salvar o amigo, pois este amigo poderia acusá-lo de não gostar dele. Quanto ao outro, Deus se encarregará. Bom, aqui o que chamou um pouco mais a atenção, né, são todas perguntas bem elaboradas, né, até do nosso dia a dia, mas com relação a o que eu acho que acontece muito conosco, né, ao darmos, né, uma esmola. Eu estou falando da esmola mesmo, né, principalmente no trânsito, quando aquelas pessoas pedindo ali nos semáforos, né, e a gente, às vezes, dá umas desculpas, né, de que não vou dar não, porque vai gastar com droga, com álcool. E aqui ele fala que compete a Deus esse julgamento, não a nós, né? Achei bem interessante. Né? E quando ele fala sobre os falsos pobres, né? Capazes de simular com habilidade misérias que não possuem. É para os tais que se deve deixar a Deus toda a justiça. Está nos enganando, né? Uma vez mesmo, recentemente, aí, foi pedido, aí, fizeram uma campanha pelo WhatsApp para doação para uma família, e quando alguém chegou lá, a pessoa estava pegando as coisas e vendendo, né? Não compete a nós julgarmos, né? Nós temos que fazer a nossa parte, ou seja, sempre sermos bons, o melhor possível. Pois aí deixa que Deus julgue, né? E faça o que tiver que ser feito. Da minha parte é isso aí, Deus. Célio, esse caso aí que você citou, né? A gente não deve, assim, vamos dizer assim, abusar do nosso prejulgamento, né? Porque vamos supor que a pessoa ganha 3 coisas idênticas e ela vai usar uma só, né? E faltou outros itens para ela. Não seria justo que ela convertesse
esses outros itens, naqueles itens que ela iria precisar e não ganhou, né? Então, esse tipo de pré-julgamento é sempre bom a gente evitar, né? Para a gente ficar pensando nisso aí, né? O que mais preocupou a espécie foi a questão do amigo e do inimigo, né? O espírito elogia. Né? Porque ele falou para a gente usar o julgamento para tentar ajudar aquele que precisa melhor, né? Então, obviamente, o conhecimento que nós temos do amigo é muito maior do que o do inimigo, né? Então, tem, assim, uma certa condição da gente, o nosso julgamento ser melhor a respeito da pessoa, né? Então, isso pode causar alguma espécie, né? Mas foi isso que eu entendi, né? Vamos ver a opinião do Walter aí. Ele quer falar? Por favor, Walter. Não. Eu vou analisar o Kardec e o Espírito. O Espírito escreveu uma obra-prima de caridade. Aí o Kardec, na hora de perguntar, espremeu o Vicente Paulo. Fala, como é que é? Essa caridade é de qualquer jeito? É a cega, tal? Quer dizer, então eu chamo isso aqui de discernimento da caridade. Apesar da caridade pode distribuir de qualquer jeito, tem problema, mas como nós fazemos caridade o ano inteiro sempre, tem que ter bom senso. Agora, vai dar passe, não precisa de bom senso. Você vai lá dar passe 2 horas, se chegou 1000 pessoas, vai tomar passe. Agora, se você tem sopa, tem 200 pratos só, você não vai atender 400. Então, a caridade material tem esses problemas mesmo, né? Da limitação. O passo que a caridade espiritual não tem. Então, por isso nós precisamos de discernimento, né? Para não gastar dinheiro à toa, gastar esforços à toa. Nós precisamos de ser organizados. Ou não? Já pode falar aí. Organizado ou não? Não é fiscalizar pobre. Nós não estamos aqui para fiscalizar os pobres. Estamos aqui para organizar a tarefa espírita. É isso. Então, isso aqui é maravilhoso. Eu achei bonito demais isso aqui. O texto de Vicente Paulo e esses esclarecimentos. Eu coloco discernimento nele. Como você disse, né, Walter? A organização é importante, né? A gente muitas vezes quer arrumar a casa dos outros sem até a gente ter arrumado a nossa, né? Sim, isso mesmo. Não é fiscalização, é organizar e disciplinar dentro da caridade e dentro da doutrina, é só isso. Realmente. Bom, agora nós vamos pular esse espírito batedor aqui, porque senão a gente vai ficar só com o espírito batedor, né? E vamos aí para a página 267 ou 266, a propósito dos desenhos de Júpiter. Aí vem na minha cabeça, esse amigo pode ser seu filho. Ou então na página 344 do outro livro. Quem tiver o livro da Febre, a página 344. Quem tiver o livro da Edicel, é a 266 ou a 267. Onde que é? Como é que chama? Sobre os desenhos de Júpiter? Isso mesmo, Edna, é isso mesmo. Legal. Generosa, você já localizou aí no seu livro? Ela está com o livro. Está sem livro, eu acho. O livro está comigo aqui. Ela está sem Gilson. livro. Oi. Eu estou em Araxá hoje. Ah, tá. Você tá sem eu vim livro. fazer um tratamento aqui e eu vou ficar aqui alguns dias e estou sem livro. Obrigado, viu? Tá certo, suas melhoras, viu? Então vamos pedir para Ivonete começar aqui, a propósito dos desenhos de Júpiter. A propósito dos desenhos de Júpiter. Conforme havíamos anunciado, dá para ouvir direitinho? Que estou meio longe do computador. Conforme havíamos anunciado,
Damos com esse número da revista o desenho de uma habitação em Júpiter, executada e gravada pelo senhor Victoria Sardou como médium, e adicionamos um antigo descritivo que ele teve a gentileza de escrever a respeito. Mais alto. Quanto à autenticidade da descrição, seja qual for a opinião do que nos acusem por nos ocuparmos daquilo que se possa em mundos desconhecidos. Quando há tanto que fazer na Terra, rogamos aos leitores que não percam de vista que o nosso objetivo, bem como o que se acha no subtítulo da revista, é, antes de tudo, o estudo dos fenômenos a que, nesse sentido, nada deve ser negligenciado. Ora, como fato de manifestações, esses desenhos são incontestavelmente os mais admiráveis, desde que se considere que o autor não sabe desenhar, nem gravar, e que o desenho que oferecemos é uma água forte, feita pelo modelo, nem ensaio prévio de 9 horas. Nem ensaio prévio de 9 horas. Supondo mesmo que esse desenho seja uma fantasia do espírito que a traçou, o simples fato de sua execução não seria um fenômeno menos digno de atenção. E sob esse título, cabe a nossa coleção torná-lo conhecido, bem como a descrição que sobre ele foi dada pelos espíritos, não para satisfazer a curiosidade das pessoas fúteis, mas como assunto de estudo para as pessoas sérias, que querem aprofundar todos os mistérios da ciência espírita. Seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Isso não seria sempre para nós mais que um acessório, que consideramos útil para estudo complementar. O espírito será sempre para nós um ensaio moral, e nas comunicações do além-túmulo buscamos, sobretudo, aquilo que pode esclarecer a humildade e conduzi-la para o bem, o único meio de lhe assegurar a felicidade nesse e no outro mundo. O mesmo não poderia ser dito dos astrônomos, que também sondam os espaços, e perguntar qual seria a utilidade para o gênero humano saber calcular com precisão a parábola de um astro invisível. Pergunta, a parábola de um astro invisível? Nem todas as ciências têm um interesse eminentemente prático. Entretanto, a ninguém ocorre tratá-las com desdém, porque tudo quanto aumenta o círculo das ideias contribui para o progresso. Assim se dá com as comunicações espíritas, quando ultrapassam o círculo estreito da nossa personalidade. Aqui embaixo tem Pode ler. O desenho da fachada da casa de Mozart em Júpiter não figurava na coleção que serviu para essa versão, mas posteriormente o conseguimos.
O médium que o recebeu foi o famoso autor teatral francês Victor Sardou. É isso mesmo, Victor Sardou? Isso mesmo, Ivonete. Aí, eu estou até lendo francês, mas agora não sei explicar o português. Olha aqui, ó, a Casa de Moza, o desenho aqui, ó, que tem edições que não tem o desenho. Eu já coloquei para vocês aí no grupo o link de onde tem esse desenho. E tem uma reportagem também, tá? Vocês podem lê-la depois, tá? Está no grupo da Revista Espírita. Certo? Você quer falar alguma coisinha, Ivan? Não, pode falar você. Bom, ele está explicando, né, as diferenças que existem entre Júpiter e a Terra, né? São inúmeras diferenças, né? Porque a materialidade de Júpiter e da Terra é muito diferente, né? Então, vamos dizer assim, o que ele quer dizer é o seguinte: o desenho é estranho, né? Mas é porque ele é visto da perspectiva terrena, né? Uma casa feita de notas musicais, porque está completamente fora a materialidade de Júpiter da materialidade da Terra. Então, provavelmente, em Júpiter não tem tijolo, em Júpiter não tem pedra, porque Júpiter é um planeta gasoso. Lá não tem ferro, não tem pedra, não tem água, né? Ela só tem gases. Então, obviamente, a materialidade lá é muito diferente, né? Então, o que acontece? É isso que ele está tentando explicar. As diferenças da materialidade, do período, quer dizer, a translação, o dia, a noite, né? O ano, essa semana, essas coisas todas vêm em Júpiter, né? Porque, vamos dizer assim, a semana é uma coisa lunar, né? Muito bom para nós que temos uma lua, né? Mas Júpiter tem uma porção, né? Júpiter tem um toró de lua, eu nem sei quantas tem, mas ele tem luas que são planetas pequenos ali, como Europa, Ganimédes, né? E outros que são... Oi, gente. Então, já está voltando o pessoal, eu vou continuar com a minha explicação, tá? Então, é isso, né? Nós vamos ter na sequência aqui mais de Júpiter e vai ter mais explicações aí do Kardec, né? A respeito. Então, para alguém quiser fazer uma outra colocação, né? Sinta à vontade aí, né? E eu acho que a Generosa já estudou um pouquinho sobre a casa de Mozart em Júpiter, de Mozart, né? Em Júpiter, talvez ela tenha alguma coisa para dizer para nós, né? Dilson, sobre a casa de Mozart, que está na Revista Espírita, também em outros lugares, não é só numa revista. Diz assim que é um lugar muito maravilhoso, as plantas são coloridas, e quando a brisa bate nos galhos das árvores, elas são musicais, elas tocam música. E a casa de Mozart tem um portão muito grande, um muro muito grande, o portão é de ferro, e tem bem na porta dele uma clave de sol muito grande. E pelo que eu li também, em outras revistas científicas, que Júpiter tem 16 luas. E tem muitos outros dados sobre Júpiter, em outros anos da Revista Espírita. Obrigada. Ok. Quer falar alguma coisa, Val? Edna? Quer falar? Não. Quer não? Tá bom. Então, agora nós temos aqui a continuação, são habitações em Júpiter. A Shebna está com o livro aí, Shebna? Estou sim, Dilson. Então, Posso ler sim. se você puder fazer, por favor. Sim. Gigantesco. Habitações do planeta Júpiter.
Se há um fato que gera perplexidade entre certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, não nos ocuparemos aqui das outras. É seguramente a existência de habitações em suas cidades, tal como ocorre entre nós. Não me pouparam de críticas. Casas de espíritos em Júpiter. Que gozação. Que seja, nada tem a ver com isso. Se o leitor aqui não encontra na verossimilhança das explicações uma prova suficiente de sua veracidade, se como nós não se surpreende com a perfeita concordância das revelações espíritas com os dados mais positivos da ciência humana, numa palavra, se não vê senão um hábil manifestação nos detalhes que se segue e no desenho que os acompanha, eu o convido a pedir explicação aos espíritos, de quem sou apenas instrumento e o eco fiel. Que ele invoque Palise mesmo, Dilson, que fala? Palise, ou Mozart, ou outro habitante desse mundo bem-aventurado, que sejam interrogados em minhas afirmações, sejam controladas pelas suas, que, enfim, discutam com eles. Quanto a mim, apenas apresento o que me foi dado, repetindo somente o que me foi dito. E por esse papel absolutamente passivo, creio-me ao abrigo tanto da censura quanto do elogio. Feita essa ressalva, uma vez admitida a confiança dos espíritos, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia que a evocação dos espíritos nos revelou até aqui, isto é, a migração das almas de planeta em planeta, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, as habitações de Júpiter não nos deverão mais causar admiração. Desde que o espírito se encarna num mundo submetido como o nosso, a uma dupla revolução, isto é, alternativa de dias e noites e ao retorno periódico das estações. Desde que tenha um corpo, por mais frágil que seja esse envoltório material, não reclama apenas alimentação e vestuário, mas também um abrigo ou, pelo menos, um local de repouso, consequentemente, uma casa. Com efeito, foi exatamente isso que nos disseram, como nós, e melhor que nós, os habitantes de Júpiter têm em seus lares comuns e suas famílias grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, depois de haverem sido na luta. Daí as moradias tão espaçosas que podemos chamar merecidamente de palácios. Como nós, ainda esses espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, o que explica a existência de edifícios especialmente destinados a essas finalidades. Finalmente, devemos encontrar nessas regiões superiores toda uma humanidade ativa e laboriosa como a nossa, como nós submetida a leis, necessidades e deveres, com a só diferença de que o progresso rebelde aos nossos esforços torna-se conquista fácil para os espíritos que já despojaram de nossos vícios terrestres. Não deveria ocupar-me aqui senão da arquitetura de suas habitações. Contudo, para a exata compreensão dos detalhes que se seguem, uma palavra de explicação não será inútil. Pode parar por aí. Pode parar aqui? Pode, você vai explicar. Tá.
Então, aqui ele começa, ele inicia, né, falando dessa parte que ele vai explicar o que foi dito a ele, que ele vai apenas reproduzir o que foi explicado. Se alguma pessoa não acredita, né, que ele ainda falou, então pergunte a Mozart a Mozart e outro, acho que ele é o músico, né, essa pessoa, o Plácido aqui, que ele falou, Palise, que é para evocar eles, se eles tiverem alguma dúvida, alguma coisa sobre o que está sendo esclarecido. Então, ele comenta como que são as habitações, que lá, como a Generosa falou, da casa de Mozart, né? A gente imagina que seja um palácio mesmo, e lá são as habitações são desse jeito, né? São grandes, né? Umas coisas bem, os palácios, e a questão que ele fala também, lá tem as festas, tem as cerimônias, as reuniões públicas, então, e as casas também a convivência é harmoniosa, porque eles não têm diferença, assim, tem a diferença, mas assim, entre os espíritos que eles são mais evoluídos que nós, mas a diferença é que eles já viveram as experiências aqui na Terra, né? Então, aqui, como ele fala, a diferença lá eles têm as atividades ativa e laboriosa como a nossa, mas como nós submetida às leis, necessidades e deveres. Então, eles têm coisas para cumprirem, têm regras, com uma só diferença, é que o progresso rebelde aos nossos esforços, então a gente ainda é uma coisa muito sacrificante, né? Para eles é uma coisa já, eles conseguem lidar melhor com isso. Torna-se uma conquista fácil para os espíritos que já despojaram dos vícios terrestres. Então, já tem um certo grau de evolução aqui, né? Então, fica mais fácil de desenvolver essas atividades. Então, a relação lá é mais harmoniosa, né? Tem o amor ali, tudo favorece, tem mais, vamos dizer assim, qualidades ainda desenvolvidas, né, do que as nossas. Pois Shelby, seguramente nós nunca vamos ver, né, uma narrativa das delegacias de Júpiter, né, dos tribunais de Júpiter, porque lá não tem esse negócio, né? Isso aí é negócio de lugar atrasado, igual aqui na Terra. Lá todo mundo é bonzinho, né? Eles vivem em harmonia, né? Com certeza devem ter escolas em Júpiter, inúmeras, né? Porque quando a gente é mais desenvolvido, mais a gente quer aprender, né? Mais a gente sente bem em transmitir e receber o conhecimento, né? E também é óbvio, né? Como Júpiter é muito maior que a Terra, é óbvio também que lá as coisas podem ser maiores sem ser também faustosas, né? Vamos dizer assim, o que é um palácio aqui para nós na Terra, em Júpiter, pode ser uma casa até pequena, né? Então, pode ser um apartamento equivalente a um apartamento de 2 quartos aqui na Terra, né? Aqui, igual ele fala, a questão da estruturação da família, é igual a nossa, só que lá eles vivem nessa parte da harmonia, né? Aqui a gente ainda vem com os membros ainda para resgatar os débitos, ainda tem muitas inimizades, muitas desavenças. Lá eles já conseguem viver nessa harmonia, né? Pois é. Né, gente? Mas alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma observação? Dilson. Pode falar. Mais observação. Lá em Júpiter, o dia lá é de 10 horas, mas nas nossas 10 horas diferente, muito diferente. E quando as estações duram 7 anos, 7 anos. Olha para você ver, que diferente da nossa. E a idade média de Júpiter, mais ou menos, é 500 anos. Não 500 anos terrestres, mas os 500 anos de lá. Pois é, né? São muitas informações aí, né?
muito pouco paralelo que a gente tem entre o que a gente conhece aqui. Na nossa materialidade, eu fiz isso lá, né? Se ninguém tiver mais nada para dizer, vamos pedir para a Regina, que ela continuar ali, né? Se Júpiter só é habitável. Ok, Dilson. Se Júpiter só é habitável por bons espíritos, não se segue que sejam todos do mesmo grau de excelência. Entre a bondade do simples e a do homem de gênio, podem contar-se muitas nuances. Ora, toda a organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre as suas variedades de inteligência e de aptidões. E por efeito das leis de harmonia, cujas explicações aqui seria muito longa, cabe aos espíritos mais elevados, mais depurados, a alta direção de seu planeta. Esta supremacia não para aí. Estende-se até aos mundos inferiores, onde esses espíritos, por sua influência, favorecem e incessantemente ativam o progresso religioso, gerador dos demais. É preciso acrescentar que, para esses espíritos depurados, não seria questão de trabalhos de inteligência, pois suas atividades se exercem apenas no campo do pensamento, e eles já adquiriram bastante domínio sobre a matéria, para não serem, senão, levemente entravados por ela ao livre exercício de sua vontade. O corpo desses espíritos, como aliás de todos os habitantes de Júpiter, é de tão pequena densidade que só pode ser comparada à dos nossos fluidos imponderáveis. Um pouco maior que o nosso corpo, cuja forma reproduzem entretanto, mais bela e mais pura. Ele nos ofereceria o aspecto de um vapor. E aqui, emprego contrafeito, um vocábulo que designa uma substância ainda muito grosseira, de um vapor imaterial e luminoso, sobretudo nos contornos do rosto e da cabeça, pois aí a inteligência e a vida irradiam como um foco muito ardente. E é exatamente este brilho magnético, entrevisto pelos visionários cristãos, que os nossos pintores traduziam pelo nimbo ou auréola dos santos. Compreende-se que um tal corpo não dificulta senão muito poucas comunicações extramundanas desses espíritos, e que lhes permite, no seu próprio plano, um deslocamento rápido e fácil. Ele se subtrai tão facilmente à atração planetária e sua densidade difere tão pouco da densidade atmosférica que nesta pode agitar-se, seu pai, tá? subir e descer ao capricho do espírito e outro esforço além da vontade. Assim, algumas personagens, como Palissy, houve por bem fazer-me desenhar são representadas rasando o solo ou a superfície das águas, ou ainda muito elevadas no ar, com toda a liberdade de ação e de movimento que nós atribuímos aos anjos. Esta locomoção é tanto mais fácil quanto mais depurado é o espírito, e que se compreende sem esforço. Assim, nada é mais fácil aos habitantes do planeta do que conhecer, logo à primeira vista, o valor de um espírito que passa. Dois sinais o delatam: a altura de seu voo
e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Em Júpiter, como por toda parte, os que voam mais alto são os mais raros. Abaixo deles, há que contar várias camadas de espíritos inferiores, quer em virtude, quer em poder, mas naturalmente livres de os igualar um dia pelo aperfeiçoamento. Escalonados e classificados segundo seus méritos, estes dedicam-se mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta e não exerce sobre os mundos inferiores a autoridade todo-poderosa dos primeiros. É verdade que respondem a uma evocação com revelação sábias e boas, mas pela pressa que demonstram em nos deixar, como pelo laconismo de suas respostas, compreende-se facilmente que têm alhures muito que fazer e que ainda não se encontram suficientemente desembaraçados a fim de poder irradiar simultaneamente em dois pontos tão distantes um do outro. Enfim, seguindo os menos perfeitos desses espíritos, mas dos mesmos separados por um abismo, vêm os animais, que como únicos criados e únicos operários do planeta, merecem referência muito especial. Regina, vamos parar por aí, por causa do horário. E porque também é muita informação, né, Dilson? Nossa Senhora, como é que pode ser bonito assim, hein? Que é isso? Lá em Júpiter, né, ele, mesmo que não seja habitado só por espíritos muito superiores, tem também os menos, né, os menos elevados. Mas todos lá são unidos, né, pelo amor, pela ajuda, tanto lá entre eles, né, e como em mundos inferiores também, em lugares inferiores. E eles têm o aspecto muito bonito, vaporoso, e eles são distinguidos pela auréola, né, luminosa que cada um tem, e eles planam no espaço com muita facilidade. Tem muita coisa aqui, Odilson. Pode deixar para a próxima aula, né? Pode continuar, tá? Tem mais 2 minutos ainda, né, para a gente terminar. Então, o Palissy está lá, né? Algumas personagens que Palissy ouve por bem fazer desenhar são representadas rasando o solo ou a superfície das águas. Então, são espíritos muito vaporosos, né? E para eles, esse ainda é um estado material. Imagina. Né? Um sopro, né? E eles já acham muito, né? E nós carregamos. Já acham muito. Esses quilos. Sobra para nós, hein? Os que voam mais alto, eles são raros. E abaixo deles, né, tem inúmeras camadas de espíritos inferiores, quer em virtude, quer em poder. Mas eles são naturalmente livres de os igualar um dia ao aperfeiçoamento. Então, eles todos estão destinados a esse aperfeiçoamento. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá bom, Regina, vamos liberar para alguém, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, antes da gente fazer a prece de encerramento. Tá ótimo. Alguém quer dizer alguma coisa aí sobre Júpiter? Dilson. Oi, Generosa. Camille Flammarion entrevistou Lumen, né? Lá tem também o Bernard Palissy e Moser. Mas o Lumen respondeu para uma pergunta para Camille Flammarion, quando ele perguntou: se fosse o homem mais sábio da Terra, o mais inteligente, como ele iria reencarnar em Júpiter?
Eu vou falar o texto que tá lá na Revista Espírita, numa revista espírita. Ele falou assim, como um macaco. O mais sábio para reencarnar lá seria como um macaco. Pois é, né? Então, aqui, nós vamos fazer nossas macacadas, né? E vamos pedir para a Edna fazer a prece, né? E pedir a Jesus que a gente saia da macacada o mais rápido possível, né? Depois que É difícil. referência muito especial no meu, que é também diferente. Aqui, então. Depois, os animais, ela não leu, não. Não. Então, meus irmãos, vamos continuar com esse pensamento elevado do desejo, do aprendizado, da compreensão dos ensinamentos, para que a cada dia mais nós possamos nos conhecer melhor, conhecer as nossas obrigações, os nossos deveres para com o próximo. E pedimos a Deus que nos fortaleça nesse sentido, que nos ampare sempre, para que nós possamos estar sempre em contato com esses ensinamentos da doutrina espírita, para não nos desviarmos do caminho do bem. Agradecemos, Senhor, por tanta bondade, por tanta oportunidade que nos deu nessa encarnação. Queremos também te pedir, Senhor, que ampare o nosso planeta, que ampare todos os irmãos que estão em desespero, todos aqueles irmãos que estão na miséria, que estão com fome, que estão sem emprego, que estão nos vícios, que estão na maldade, na ignorância, que todos possam receber nossa vibração de amor e as bênçãos de Deus. Amparai, Senhor, nossos lares, nossa família, e os irmãos desencarnados que sofrem. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, agradecemos os benfeitores da espiritualidade que nos auxiliam sempre, e encerramos, Senhor, esse momento de luz. Que suas bênçãos estejam em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. E a gente, vamos nos despedir então, né? Fiquem todos com Deus, Jesus abençoe a nós todos. Amém. Boa noite. Boa viagem para Júpiter. Deus, gente. Vai sonhar. Tchau para todos. Boa viagem. Entra no bolso junto.